condenação, se muitos irão para ela, não é por causa do pecado em si, mas é porque não aceitaram o perdão. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, colocou sobre nós o Espírito Santo de Deus. Nós que outrora andávamos perdidos, sem direção, vagando pelo mundo como uma folha seca, aí Deus coloca o Espírito Santo dele em nossa vida, nos faz conhecer o que Ele quer nos dar e diz: olha, eu quero te entregar o teu perdão, a tua salvação. E nós recebemos essa salvação, temos esse conhecimento de fé, e Deus começa a colocar propósitos em nossa vida, e nós que antes sonhávamos com coisas distintas, agora passamos a sonhar com coisas que envolvem o reino. Porque o Espírito que em nós habita é quem nos faz ter esse conhecimento. E Paulo vai dizer: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não consegue compreender. Quando diz o homem natural, está falando sobre a natureza humana. Não consegue explicar o porquê de nós sairmos de nossas casas e virmos para um ambiente como esse 2, 3 vezes por semana. Às vezes vinha ao meio-dia, às vezes vem à noite ensaiar, às vezes na escola, quando tem a oportunidade, fala sobre Deus, às vezes no trabalho fala sobre Deus. Aí o homem natural olha e diz: para que isso tudo? Mas nós que recebemos o Espírito de Deus, conseguimos compreender as coisas espirituais, porque é Ele quem nos dá o entendimento, é Ele que nos dá o conhecimento, é Ele que nos dá a visão. Então às vezes acontecem coisas simples em nossa vida, que para o homem natural é normal, mas para nós que temos o Espírito Santo de Deus, é a própria mão de Deus agindo em nossa vida. Às vezes um sonho, Deus fala conosco. Às vezes no louvor, Deus fala conosco. Você acha que isso é normal, irmão? Você acha que isso é natural? Você acha que isso é aceitável? Se não for o Espírito Santo de Deus em nossa vida? Um louvor, alguém cantando e você sente Deus. Glória a Deus. Você acha que isso é normal porque a gente tem normalizado e já estamos acostumados? Mas isso é a mão de Deus. Isso é o Espírito Santo de Deus. Às vezes você sozinho no seu quarto dobra os joelhos e começa a falar. Você acha que isso é coisa natural? Isso é o Espírito Santo de Deus que nos faz agir desse jeito. Quando as coisas estão difíceis, você dobra os joelhos e fala sozinho no quarto. Se o homem natural visse isso, dizia o quê? É um louco. Porque para o homem natural é loucura sair lá do assentamento à noite e vir para dar volta para estar num culto. Para o homem natural é loucura. Mas nós que recebemos o Espírito Santo de Deus, sabemos e entendemos que não é em vão. Estamos aqui como forma de gratidão. Aleluia. Não viemos aqui buscar, mas viemos entregar. Entregar a nossa adoração, entregar a nossa glória, o nosso louvor, e dizer: Senhor, obrigado, porque mais um dia eu consegui vencer. Às vezes no dia recebemos propostas e propostas para errarmos e cairmos, mas dizemos não. Será que isso é normal? Não é, é o Espírito Santo de Deus. Às vezes as portas de emprego, o inimigo oferece coisas
acima das minhas vontades, às vezes, quase sempre, acima dos meus projetos, acima dos meus sonhos, acima dos meus anseios. Isso não é normal, irmãos. Isso não é normal. É o Espírito Santo de Deus que faz isso conosco, que nos faz orar sozinhos. E muitas das vezes as nossas mais fortes orações são aquelas que a gente nem dobra o joelho para falar com Deus. Simplesmente, no momento da necessidade, direcionamos nosso coração ao Altíssimo e pedimos com entrega total no coração, dizendo: Senhor, faça isso. Às vezes, o nosso melhor louvor nem é aquele que a gente canta aqui com o microfone na mão. Às vezes é aquele que dentro de casa cantamos, limpando a casa, lavando a louça, ajeitando alguma coisa em casa. Porque o nosso Deus é diferente do que muitas das vezes nós achamos que Ele é. Achamos que Ele se importa com a aparência, quando de fato Ele está preocupado com o que é verdadeiro. Achamos que Ele é um Deus que, quando eu uso palavras bonitas, eu chamo a atenção dEle. Mas Ele é diferente. Às vezes em silêncio eu consigo chamar a atenção. Por quê? Porque Ele me sonda, Ele me conhece. Glória a Deus. Então, se esse Espírito que habita em mim me faz viver coisas anormais para o homem natural, por que muitas das vezes limitamos eles ao natural? Por que às vezes vemos a dificuldade e colocamos empecilhos? Por que às vezes vemos a luta e colocamos barreiras? Quando na verdade não há ferrolho nem porta que Ele não possa ultrapassar. Não há tempestade que Ele não possa acalmar. Não há vento que Ele não possa fazer cessar. Ele é o nosso Deus, o Deus do impossível. Aí Paulo vai dizer, irmãos, mais à frente um pouquinho: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É uma pergunta. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem? A resposta é ninguém. Mas o que Paulo vai dizer? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando eu, um ser humano pecador, falho, errante muitas das vezes na caminhada, mas que recebi o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Pensamos como Cristo. Acho que é do Padre Zezinho, aquele hino, né? Andar como Jesus andou, né? Pensar como Ele pensou, viver como Ele viveu, sentir como Ele sentiu, sorrir como Ele sorria. Às vezes, meus irmãos, isso é impossível. Ninguém consegue ser igual a Jesus. De fato, não conseguimos. Mas o que é que Paulo diz? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E às vezes parece que estamos falando de um super-homem, Paulo, né? Mas não. Era aquele mesmo Paulo que orou 3 vezes pedindo para que Deus tirasse um espinho da carne, porque não estava muito bem para ele, estava esbofeteando ele. Aquele mesmo Paulo que perseguia a igreja muitas das vezes antes de conhecer a Jesus. Esse mesmo Paulo agora abre a boca e diz: sede meus imitadores, assim como eu imito Cristo. Por quê? Porque recebemos a mente de Cristo. E não é que iremos viver uma vida de perfeição. Não. Mas com certeza devemos viver uma vida de aperfeiçoamento. Perfeição, nunca conseguimos ser perfeitos enquanto estivermos aqui nessa esfera. Mas aperfeiçoar todos os dias, irmãos. Temos que nos aperfeiçoar. Errei ontem, procuro acertar hoje. E errando e acertando, e errando e acertando, mas nunca desistir de acertar. Sabendo que não é em vão o nosso trabalho no Senhor. Então, quem é que consegue conhecer a mente de Deus? Mas nós
temos a mente de Cristo. Por quê? Porque Deus pegou o Espírito dele, que conhece os pensamentos dele, e colocou em nós. Então eu tenho a mente de Deus, a mente de Cristo. Quando eu me entrego, quando eu abro mão das minhas vontades, quando eu muitas das vezes quero, mas não faço, quando eu vejo necessitado e tenho o desejo de ajudar, e às vezes não quero ser visto, não quero holofotes, mas quero simplesmente fazer o que de fato eu fui chamado para fazer. São essas simples coisas que nos fazem entender que nós temos a mente de Cristo. Então você tem a mente de Cristo. Você tem a mente do Senhor. Porque Ele colocou o Espírito dele, que conhece os pensamentos dele, em você. É por isso que às vezes quando a Bíblia diz assim, que quando nós não sabemos o que falar, né? O Espírito intercede por nós junto ao Pai. Porque o Espírito que tem o conhecimento do Pai, também tem o conhecimento da gente. Então, irmãos, nós temos aí um elo muito forte entre nós e Deus. Uma conexão muito forte. O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito que conhece Deus está em mim. Então me dá um conhecimento de Deus. E tem o conhecimento de mim mesmo para com Deus. Para que quando eu não puder expressar-me, Ele vai até Deus e se expressa por mim. Porque Ele conhece as profundezas do Senhor. Sabe como isso é interessante, irmãos? O Espírito que conhece as profundezas de Deus, com certeza conhece os planos, os projetos de Deus para o futuro da gente. E Ele está dentro de nós. Então quando nós nos permitimos viver direcionado por esse Espírito, qual é a tendência que vai acontecer em nossa vida? Nós passaremos a sonhar os sonhos de Deus em nós. Por quê? Porque se o Espírito que habita em mim conhece Deus e sabe os projetos de Deus para mim, se eu deixar Ele agir em minha vida, o que Ele vai fazer? Ele que conhece Deus, que sabe os projetos de Deus, se eu der liberdade para Ele em minha vida, Ele vai executar os projetos que Ele já viu lá em Deus, na minha e na sua vida. Então o Espírito que está em nós conhece o futuro. E se nós deixarmos Ele agir e trabalhar em nossa vida, Ele vai fazer o que Ele já viu que iria acontecer em nossa vida, se a gente permitir. É por isso que às vezes sonhamos, planejamos e sentimos a graça e a misericórdia de Deus em nossos sonhos e projetos. Porque é o próprio Espírito que conhece as entranhas de Deus, colocando um sonho, dizendo, olha, Deus tem isso para ti. Vai, sonha, pode ir. Então é uma frase que diz, né? Que Deus não lhe deixa ver algo se não for para lhe dar. É como tem o exemplo do filho, né? Já pensou, num dia do aniversário do filho, o pai levar ele numa loja de brinquedo, diz, olha, pode olhar tudo aí, mas não te dá nada. Que pai ruim, né? Então Deus não faz isso com a gente. Se Deus deixou você ver alguma coisa, se Deus deixou você sonhar com alguma coisa, é porque Ele já viu isso em sua vida. E está só abrindo os seus olhos para que você veja também. Louvado seja o nome do Senhor. Então você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Coisas que reis e sábios queriam saber, Deus revelou a nós, né? Deus revelou a nós aquilo que muitos queriam entender, mas não podem. Deus colocou em nós e nos fez entender, né? Então, irmãos, fique com essa palavra no seu coração. Nós temos o Espírito de Deus conosco, o Espírito que conhece Deus, o Espírito do próprio Deus. Então, nós temos a mente de Cristo. Amém.